Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 15 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem desistir. Jesus tinha uma profunda experiência de oração. Podemos pensar nos seus 40 dias no deserto, nas noites que passava em oração. O maravilhoso capítulo 17 de João é um exemplo da sua intimidade com o Pai. A nossa oração pode ser pobre, às vezes distraída, desanimada, pouco profunda, mas o que conta é persistir, insistir, sem parar, sem esmorecer. Esforçando-nos, acertaremos o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes meditamos sobre essa parábola, sublinhando a insistência, a perseverança dessa pobre viúva. E hoje queremos começar a nossa meditação com um trecho do nosso Papa Francisco, que com simplicidade bem explica o sentido dessa parábola. Assim, Papa Francisco diz: a parábola evangélica que há pouco ouvimos contém um ensinamento importante, a necessidade de orar sempre sem nunca se cansar. Portanto, não se trata de rezar às vezes, quando tenho vontade. Não. Jesus diz que é preciso orar sempre, sem se cansar. E cita o exemplo da viúva e do juiz. O juiz é uma personalidade poderosa, chamada a emitir sentenças com base na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis. Ao contrário, este juiz não temia a Deus, não respeitava pessoa alguma. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não tinha em consideração a lei, mas fazia o que queria, segundo o próprio interesse. Uma viúva vai ter com ele para obter justiça. As viúvas, juntamente com os órfãos e com os estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos que lhes eram assegurados pela lei podiam ser espezinhados com facilidade, porque, sendo que eram pessoas sozinhas sem defesas, dificilmente podiam se sair bem o confronto. Uma pobre viúva, ali sozinha, ninguém a defendia. Podia ignorá-la sem lhe fazer justiça. Do mesmo modo, também o órfão, o estrangeiro, o migrante. Naquela época era uma problemática muito acentuada. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre à sua única arma: continuar insistentemente a importuná-lo, apresentando-lhe o seu pedido de justiça.
E é precisamente com esta perseverança que ele alcança a sua finalidade. Com efeito, numa certa altura, o juiz atende-a, mas não porque é impelido pela misericórdia, nem porque a consciência lhe o impõe. Ele simplesmente admite: sendo que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Desta parábola, Jesus tira uma dupla conclusão. Se a viúva conseguiu convencer o juiz desonesto com os seus pedidos insistentes, tanto mais Deus, que é Pai bom e justo, fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ele dia e noite. E além disso, agirá imediatamente. Por isso, Jesus exorta a rezar sem se cansar. Todos nós sentimos momentos de cansaço e de desânimo, sobretudo quando a nossa oração parece ser ineficaz. Mas Jesus nos tranquiliza. Diversamente do juiz desonesto, Deus atende os seus filhos de modo imediato. Embora isso não signifique que o faça segundo os tempos e os modos que nós gostaríamos. A oração não é uma varinha mágica. Ela ajuda a conservar a fé em Deus, a confiar em Deus, até quando não compreendemos a sua vontade. Nisto, o próprio Jesus, que rezava muito, nos serve de exemplo. A carta aos Hebreus recorda: nos dias de sua vida mortal, ele, Jesus, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. À primeira vista, esta afirmação parece improvável, porque Jesus morreu na cruz. E, no entanto, a carta aos Hebreus não se engana. Deus salvou verdadeiramente Jesus da morte, vencendo-a com uma vitória completa. Mas o caminho que ele teve que percorrer passou através da própria morte. A referência à súplica que Deus atendeu remete para a oração de Jesus no Getsemane. Tomado pela angústia incumbente, Jesus reza ao Pai para que o livre do cálice amargo da paixão. Mas a sua prece está permeada de confiança no Pai. A Ele e à sua vontade, Jesus se entrega incondicionalmente. Contudo, diz Jesus, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu, Pai, queres. O que importa, antes de mais nada, é a relação com o Pai. Eis o que faz a oração. Transforma o desejo, modelando-o segundo a vontade de Deus, qualquer que ela seja. Sempre quem ora aspira em primeiro lugar à união com Deus, que é amor misericordioso. A parábola conclui-se com uma pergunta: mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará a fé sobre a terra? E com esta interrogação estamos todos alertados. Não devemos desistir da oração, mesmo que não seja correspondida. É a prece que preserva a fé, pois sem ela a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faz oração incessante, perseverante, como a da viúva da parábola. Uma fé que se alimenta do desejo da sua vinda. E na prece experimentamos a compaixão de Deus, que, como um pai, vem ao encontro dos seus filhos cheios de amor misericordioso. O que o Papa Francisco diz se insere no rastro da grande tradição da Igreja, edificada sobre o ensinamento dos grandes mestres espirituais, chamados Padres da Igreja. São Paulo diz: estai sempre alegres, orai continuamente sem cessar, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus, a vosso respeito. Nesta carta aos Tessalonicenses, São Paulo vincula a alegria à oração contínua. Santo Agostinho, orai sem cessar, pois a oração é o respirar da alma.
São Diádoco de Fotice, um padre da igreja, diz: a oração é a corda que nos liga a Deus, nunca a soltemos. São Macário do Egito: a oração é o alimento da alma, sem ela morremos espiritualmente. São João Clímaco diz: a oração é a escada que nos leva ao céu. São Isaac do século VII: a oração é o fogo que queima as paixões. Estai sempre alegres, orai continuamente sem cessar, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Os inteligentes transformaram esta frase de São Paulo em plano de vida. Reflita um pouco você também sobre esta palavra, pensando em como ela poderia se tornar o teu plano de vida. E com essa atitude no coração, vamos ouvir novamente o trecho que hoje Jesus nos doa. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar com cuidado as frases que mais tocaram nosso coração. Chegamos agora ao nosso propósito. Podemos viver o dia de hoje segurando continuamente na mão de Deus, repetindo sem cessar: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim que sou pecador.
podemos aprender a agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Mesmo que não entendemos, vamos jogar em Deus toda a nossa angústia e preocupação, porque é Ele quem cuida de nós. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar melhor em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Estais sempre alegres, orais sem cessar. Paz e alegria a todos. O vosso Pai do céu não vos fará esperar. Paz e alegria a todos. Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer
descansar.